Olá, eu sou Flávia Duprá, artista têxtil, e hoje eu tô aqui a convite da Círculo para te ensinar a fazer essa bolsa, toda na técnica do fio conduzido. Anota os materiais e a gente já vai para o nosso passo a passo. Nós vamos utilizar os fios Amigurumi Soft nas cores 6614 e 3635. Também vamos utilizar agulha de 3 mm e 2,5 mm, agulha de tapeceiro, tesoura e um par de alças retangulares de madeira. E agora nós vamos fazer um nó corrediço e em sequência um cordão com 44 correntinhas para dar início ao nosso trabalho. Quarenta e três, 44. E agora na terceira correntinha contada da agulha, a gente vai fazer 2 pontos altos. Opa! 1 e 2. E agora eu vou encaixar o fio da outra cor. Então, eu vou encaixar ele por trás do trabalho, deixando mais ou menos 1 palmo de distância, que é para poder arrematar depois. Põe por trás, deixa ele paralelo ao cordão de correntinhas, colocado pela parte de trás, e a gente vai agora tecer todos os pontos abraçando esse fio. Então, entra na correntinha e abraça o fio, de modo que ele fique escondidinho na base do trabalho. A gente vai dar toda a volta, preencher todo o cordão de correntinhas até o final. E no último ponto, nós vamos colocar 6 pontos dentro do mesmo ponto de base. 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, dessa forma, a gente criou um cantinho. Deu a volta no trabalho e agora eu vou preencher o outro lado da corrente, conduzindo o fio da mesma forma, conduzindo a pontinha que está sobrando do fio 6614 e conduzindo o fio 3635, escondendo ele na carreira todinha até o final. E agora a gente vai fazer ponto sobre ponto em cima da correntinha para preencher o outro lado. E aí, note, ó, como o canto fica bem redondinho. E o fio que está sendo conduzido fica escondidinho do lado avesso. No último ponto da carreira, a gente vai colocar 3 pontos para formar um canto com 6 pontos, exatamente como ficou do outro lado, e deixar o trabalho simétrico. Esse último ponto é, na verdade, a primeira correntinha onde a gente formou aqueles 2 pontos altos. E aí, somados as 3 correntinhas iniciais, a gente tem 6 pontos. Separa o fio que está sendo conduzido e a gente vai fechar com um ponto baixíssimo na cabeça do primeiro ponto alto. Então, pula as correntinhas, entra lá na cabeça do ponto e fecha com um ponto baixíssimo. E aí, agora a gente vai voltar a conduzir o fio. Ó. Note que ficou bem simétrico
Eles ficaram iguais os cantos. E agora a gente vai retomar o fio que a gente deixou de lado e vai conduzir esse fio de novo. Então, encaixa ele aqui, entre o fechamento e o fio do novelo, e já puxa 2 correntinhas que vão equivaler ao primeiro ponto alto. E agora faz um ponto alto logo na sequência para completar a carreira. A gente vai fazer ponto sobre ponto sem aumento. 3 pontos. E aí a gente já começa a formar o canto da bolsa. Note que porque não tem aumento, ele vai dando uma fechadinha, vai já subindo a bolsa a partir desse ponto. Na cabeça do primeiro ponto, pula as correntinhas, laça e fecha com ponto baixíssimo. E aí volta a conduzir o fio, a gente vai fazer mais uma carreira da mesma forma. Sobe 2 correntinhas para equivalerem ao primeiro ponto, um ponto logo em seguida, e a gente vai dar toda a volta, subindo mais uma carreira. Ó, o canto fica perfeitinho. E assim a gente vai seguir, dando toda a volta no trabalho. Eu vou seguir tecendo aqui até a hora de trocar de cor. E aí eu volto com você. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Começa o 10º ponto e a gente já vai fechar ele com a nova cor, que é a cor que vai ser do próximo ponto. E aí a gente vai tecer com a nova cor, vai alternar essa carreira toda conforme o gráfico. Então agora trocamos de cor novamente. E a gente vai trabalhando. Toda vez que tiver uma troca de cor, não se esquece que a gente vai fazer isso na segunda etapa do ponto. Então vai começar o ponto com uma cor e vai fechar ele com a cor do ponto seguinte, para ele ficar todo de uma cor com a cabeça do ponto seguinte da próxima cor. Agora a gente vai alternando de acordo com o que a gente encontra no gráfico. O ideal é que você faça o trabalho todinho com o gráfico do seu lado para que você não se perca nas trocas de cor. É fundamental que não haja nenhum ponto de cor errada para que o seu trabalho fique perfeito. E a gente vai seguir assim por todas as carreiras até finalizar essa primeira etapa. Então a gente vai acompanhar o gráfico e vai fazer todas as alterações de cor de acordo com o que o gráfico pede. E agora a gente vai fechar esse ponto com o 36-35. Fecha ele, ajusta bem para que a gente vai fazer essa mudança. Pode cortar o fio 6614 e a gente vai trocar de agulha. Tira a agulha 3, coloca a agulha 2,5 milímetros. A gente vai trabalhar com essa agulha por 6 carreiras. Agora eu vou deixar de lado o fio 6614 e eu vou fechar o ponto com ponto baixíssimo, a carreira com ponto baixíssimo. E vou subir 4 correntes. Pula o próximo ponto e vai fazer um ponto alto no ponto seguinte. E aí uma correntinha de separação. E a gente vai pular o próximo ponto e fazer um ponto alto no ponto seguinte. Correntinha de separação, pulo o próximo ponto, ponto alto no ponto seguinte. Pula uma correntinha, pula um ponto e vai no próximo ponto fazer um ponto alto. Correntinha de separação, pulo o primeiro ponto, vai para o próximo e faz um ponto alto. Correntinha. E a gente vai fazer isso por toda a carreira. Faz o último ponto, correntinha de separação, e a gente vai fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, de baixo para cima. Vamos subir 4 correntes e fechar um ponto alto em cima do primeiro ponto alto
na sequência. Agora a gente não precisa pular mais ponto, porque a gente já tem um espaçamento. Então é só fazer ponto alto sobre ponto alto com uma corrente de separação. Esse ponto é conhecido como ponto rede ou ponto tela. Ó, a gente vai fazer 6 carreiras assim. E agora a gente vai fechar essa carreira. Então eu vou fazer a correntinha de separação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão todas aqui. E eu vou fechar na terceira corrente de baixo para cima. Só que eu não vou fechar com 36, 35. Eu vou trazer de volta o 6614. Então eu vou puxar o fio e fechar com baixíssimo já com 6614. E agora eu vou ajeitar para que a gente esconda tanto a pontinha do 6614, como a gente volte a conduzir o 36, 35 nessa carreira. E agora eu vou trocar de agulha, porque a gente vai voltar a trabalhar com a agulha número 3. Encaixa, ajusta. A gente vai fazer 2 correntinhas para equivalerem ao primeiro ponto. E o segundo ponto a gente vai pegar na corrente de separação. Então, pega dentro da corrente e faz um ponto alto. Aí, o próximo ponto é na cabeça do ponto alto. E o próximo é dentro da correntinha de separação. Então, a gente vai ter nessa carreira uma espécie de escadinha, né? Um ponto fica um pouquinho mais para cima e um ponto fica um pouquinho mais para baixo. Ó, dá uma olhadinha. Mas não tem problema, isso fica imperceptível na bolsa depois quando a gente está usando. E aí, de novo, ó, na correntinha de separação, dentro da correntinha, e o próximo na cabeça do próximo ponto. E assim a gente vai fazer por toda a volta, toda a carreira, até chegar no final. A gente vai separar o fio 36, 35, fechar a carreira, subir 2 correntinhas e voltar a conduzir esse fio. E aí, fazer todas as carreiras de acordo com o gráfico. Então, no caso, essa segunda carreira também é uma carreira de uma única cor. Mas na próxima carreira a gente já começa a ter as trocas de cor, conforme a indicação do gráfico. Nessa carreira a gente já tem efetivamente troca de cor, então sobe 2 correntinhas para fazer o primeiro ponto, já entra no ponto seguinte para fazer o segundo ponto, e a gente vai de acordo com o gráfico trabalhando com 6614 até a hora de trocar de cor por 36, 35 e começar a formar o texto novamente. Opa! Dois, 4, 6, 8, 10, 11. E aí agora a gente vai fazer a troca de cor. Alterna novamente. E a gente vai fazendo toda a carreira, respeitando as informações do gráfico. Onde ele pede a troca de cor, a gente procede à troca de cor. Isso vai acontecer em toda a carreira. Mais uma vez. Três, 4, e agora vamos trocar de cor.
Um, dois, três, para, alterna a cor e volta. Um, dois, três, alterna no quarto ponto, fecha com a nova cor. Mais uma vez, um, dois, três, alterna, fecha com a nova cor e vamos. Se você se mantiver acompanhando o gráfico, não tem erro. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês ao final dessas carreiras onde a gente tem troca de cor. A gente já finalizou então todo o motivo e agora a gente vai encerrar o trabalho. Não fecha o último ponto, deixa um palmo de fio de sobra e corta os 2 fios. E agora você vai puxar o fio do último ponto para a gente fazer esse acabamento com agulha de tapeceiro. Então, o ponto está aberto, sem arremate, e a gente vai vestir esse fio na agulha de tapeceiro e simular um movimento de fechamento de carreira, como fica a parte superior ali. Ó. A gente vai pular as correntinhas iniciais, passar por dentro da cabeça do primeiro ponto, e agora a gente vai voltar com esse fio por dentro de onde ele veio. Ó. Ele saiu de dentro dessa correntinha que fica aqui em cima, e a gente vai passar no anelzinho que fica lá atrás também, para deixar esse fio bem escondidinho. Ajeita, ó, ajusta para ele ficar com a mesma cara das outras correntinhas e ficar imperceptível. E agora é só arrematar escondendo esse fio que está na agulha por entre o trabalho. Então a gente vai passando pelo avesso dos pontos. Cuidado para não furar o fio, tá? A gente não quer costurar, a gente só quer esconder passando por dentro dos fios. E aqui vale aquele lembrete de sempre. Quanto mais fio você esconder, mais seguro fica o seu trabalho. Então, quanto mais longe você for com a agulha, quanto mais você esconder de fio, mais seguro vai ficar o seu trabalho. Que a hora do arremate é a hora que faz a diferença entre o seu trabalho e o trabalho da concorrência. E aí você pode cortar o excesso de fios. Eu vou cortar aqui para a gente não render muito tempo fazendo isso. Mas se você conseguir esconder mais, pode esconder mais. E agora eu vou fazer o mesmo processo com a outra cor. Só que se eu passar ela direto para o outro lado, né, entrar só por dentro do ponto e já sair para o lado de lá, eu vou estar desconduzindo. Então o que eu vou fazer é pular essa primeira alcinha. E aí eu vou passando por dentro dos pontos do mesmo jeito, sem apertar para não distorcer o trabalho, mas deixando firme. Ó. Ficou pronto ali, já está escondidinho, agora a gente vai continuar levando ele por um pouquinho mais para ficar mais firme no trabalho. Lembra sempre dessa máxima, quanto mais você levar, mais seguro fica. E você viu que não aparece aqui do lado direito, né? Fica imperceptível. Mais um pouquinho. E agora é só cortar o excesso. A gente vai virar a peça do avesso. Ó, ela no direito tá assim pronta, bonitona. Mas a gente vai agora virar ela do avesso para fazer o fundo da bolsa. Então, vira do avesso. Vamos aproveitar para já esconder esses fios iniciais. Ó, esse a gente já escondeu, só cortar uma pontinha que ficou aparecendo. E aí a gente tem os fios iniciais de carreira, que a gente vai esconder também. Vamos arrematar ele do outro lado, que aí vai ficar bem delicado. A gente vai fazer o mesmo esquema de pular uma argolinha, pula a primeira e entra a partir da segunda
para o fio não desfazer o trabalho de condução que a gente fez até agora. Então, pulamos uma ali e agora é só ir passando o fio. Ó, ficou preso já. Agora é só esconder o máximo de pontos possível para que o seu trabalho fique bem firme. A mesma coisa você vai fazer com aquele fio ali de cima, tá? Agora você vai pegar pela costura lateral e achar o meio da bolsa. Então a gente vai marcar o meio, deixando esse biquinho da ponta, deixando ela bem retinha, porque disso depende a simetria da bolsa. Então deixou bem retinho, marcou o meio, a gente vai contar 1, 2 carreiras e vai fazer uma costura, tomando cuidado de não pegar as duas partes do fundo juntas, tá? A gente vai pegar uma lateralzinha de cada vez. E a gente vai fazer uma costura bem simples, com um ponto de alinhavo, então passa do direito para o avesso, do avesso para o direito, sem apertar, mas deixando o ponto bem firme, e deixa uma sobrinha ali de um palmo mais ou menos, não precisa dar nó, deixa o fio solto, porque a gente vai até a outra ponta, seguindo a carreira, para não ficar torto, então a gente vai passando, ó, o ponto de alinhavo para baixo e para cima, até atingir a outra lateral. Aqui. E agora a gente vai voltar. Então, onde a linha passou em cima, nós vamos passar a linha embaixo, e onde a linha passou embaixo, nós vamos passar a linha em cima. Completando os pontos, né? Antes a gente estava olhando por cima, a gente fica com ponto sim, ponto não, ponto sim, ponto não. A gente vai voltar desfazendo isso, né? Então, fazendo onde tem um ponto não, fazendo um ponto sim, e onde tem ponto sim, fazendo um ponto não, completando o alinhavo, sempre seguindo a linha reta, tá? Essa linha é baseada na carreira tecida originalmente. Então, a gente contou 2 carreiras e passou a fazer essa costurinha. E aí, ó, tá quase terminando. Agora a gente vai dar 2 nozinhos. Pode cortar para não ficar esse fio comprido atrapalhando. E a gente vai dar 2 ou 3 nozinhos aqui para fazer o arremate. Firme sem apertar para não enrugar o trabalho, tá? 2. Não, mais um, né? 3. E agora a gente vai pegar essas 2 pontinhas e vai esconder com a agulha de tapeceiro. A agulha de tapeceiro a gente vai fazer passando nos pontos na horizontal aí para esconder esse fio. E aí, como é um caminho curtinho, a gente pode ir e voltar, né? Então vai, passamos com a agulha para o outro lado, e agora a gente pula só a primeira argolinha e volta para esconder o fio de novo. Ficar um trabalho bem fechadinho, bem firme. Pronto, vamos cortar. E vamos fazer a mesma coisa com o outro fio e com a outra lateral da bolsa. Passa, pulamos o primeiro, porque esse fio tá saindo daqui, né? Então passa por dentro de toda a carreira, ajusta, pula uma e volta por dentro dela. Pronto, agora é só cortar também essa sobrinha e repetir na outra lateral. Então vira para você poder ter as 2 carreiras para acompanhar e passar a costura novamente, tá? Agora a gente vai desvirar a bolsa e aí, ó, o cantinho ficou formado. Tem gente que chama esse cantinho de caixa de leite, fundinho de caixa de leite, porque ele vai dar esse formato mesmo, de caixinha de mantimento, ó.
fica quadradinha. A gente vai só ajeitar aqui para poder pregar as alças. E agora, para prender as argolas, a gente vai fazer pontos baixos ao redor da argola. Vamos. E aí, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai ajeitando para que a correntinha fique bem centralizada em cima da alça e para que os pontos dos fios não fiquem sobrepostos, para que os fios do ponto não fiquem sobrepostos. Então, se a gente vê que está ficando sobreposto, o ideal é que a gente pare para ajeitar. E aí, tomando cuidado de sempre manter a correntinha bem centralizada no meio da alça. Nós vamos colocar aqui 26 pontos baixos. Ajeita, se certifica. E foi. E aí não esquece que tudo que você fizer em uma alça, você precisa fazer na segunda alça também. Então aqui a gente está no vídeo fazendo uma única alça. Mas a gente vai fazer esse mesmo procedimento nas duas. Aqui embolou. Vamos desembolar antes de dar sequência, para que fique tudo bem alinhadinho. Se você deixar seguir, depois fica mais difícil de desembolar depois, tá? De desencavalar os fios. Então, você vai colocando. Na minha tensão de ponto, dão 26 pontos baixos. Pode ser que você precise colocar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas 26 é um bom número, porque ele vai preencher toda essa parte de baixo sem sufocar a alça. A alça vai ficar, ao mesmo tempo que ela fica preenchida, ela fica livre para receber esses 26 pontos e otimizar a ocupação. Ajeita de novo, que eu movimentei, né? Então, para ter certeza que ninguém foi sobre ninguém. As correntinhas bem aqui em cima, ó, todas centralizadinhas. E a gente segue fazendo pontos baixos ao redor da alça. Então, a gente segue fazendo e ajeitando. Sempre que acavalar, para e ajeita para ter certeza que ficou perfeitinho. Acho que agora deu já, hein? Já deu os 26. Ajeita esse, ajeita o próximo, que também tá ali, ó, acavaladinho. Deixa bem retinho. Vamos lá. Acho que cabe mais uns dois aqui para dar os 26, não contei. Preciso contar. Vinte e seis, ó. Faz uma correntinha para travar o trabalho e puxa o fio. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Certinho.
Agora a gente pega pela costura lateral e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. É exatamente a metade da frente da bolsa. Então, vou colocar aqui só para marcar, a gente coloca um fiozinho, qualquer coisa, para chegar nesse meio. E aí, vamos achar o meio na parte de trás. Então, eu tenho mais 23 pontos aqui para o lado e mais 23 do outro lado. São 46 para chegar no próximo meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Pronto, chegamos à metade da parte de trás. E aí eu também vou marcar com um fiozinho. Agora vamos conferir se o que sobrou tá certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Certinho. Então, a bolsa tá perfeitamente simétrica. Agora, a gente vai marcar o meio da alça para poder fazer a centralização, tanto da alça quanto da bolsa, e não correr o risco de deixar isso torto. Ó, achando o meio da alça, a gente já marca aqui. Pronto. Eu vou colocar um fiozinho também, e a gente ficou com 23 pontos para cada lado. E aí a gente vai emparelhar aqui meio com meio para poder costurar. Deixa eu colocar aqui um fiozinho. E agora, pelo avesso, ó, eu vou encaixar avesso com avesso, colocando o fiozinho que marca o centro, ó, posicionados exatamente juntos. E aí, com a agulha de tapeceiro e um fio duplo, a gente vai fazer essa costura. Deixa uma margenzinha de fio e a gente vai fazer um zigue-zague. Entra no ponto de cima e sai no ponto de baixo. Pegando os dois fios, tanto que tá o ponto que tá na alça e o ponto que tá na bolsa. Pegando o ponto que tá na alça e o ponto que tá na bolsa. E a gente vai passar de baixo para cima e depois de cima para baixo. De cima para baixo. A gente vai assim até o final, preenchendo ponto por ponto. Ponto por ponto. E aí, ó, vamos chegar na marcação. Pode tirar a marcação porque deu certo. Encaixou bem perfeitinho. E aí a gente tá com a certeza de que tá bem centralizado. Essa parte é uma parte que exige um pouco mais de paciência, porque a gente tá fazendo um acabamento, então ele precisa ficar bem feitinho, para não correr o risco de ficar torto, de ficar fora, da costura ficar aparente. Essa é a hora que a gente precisa caprichar bastante. Então, vai com paciência, vai devagar. Ó, desencaixou, encaixa de volta. De baixo para cima e de cima para baixo. E pronto, chegamos desse lado, agora a gente vai voltar alternando. Então, onde a gente foi por cima, a gente vai por baixo, onde for por baixo, vai por cima, de modo que todo o trabalho fique preenchido com essa costura dupla, para dar bastante segurança de que você pode colocar peso na sua bolsa e a alça não vai arrebentar.
ó. Vamos até o final assim. E aí, quando chegar no último ponto aqui, você vai passar o fio para dentro da bolsa e vai dar alguns nozinhos, 2 ou 3, com aqueles fios do início, né, com a pontinha do início, para ficar bem firme. Um nozinho. Dois nozinhos. E vamos dar o terceiro para segurança. Pronto. E agora a gente vai esconder tudo isso aqui, ó. A gente vai esconder dentro dos pontos que já estão feitos aqui na bolsa. Pode ser na bolsa, bem rente ali, pode ser dentro do cabo da alça, mas eu não gosto, acho que dá pouca mobilidade e corre o risco de aparecer se você colocar na alça. Então, o ideal é que você esconda dentro da bolsa, né? Dentro dos pontos tecidos na bolsa. Só encaixar entre os pontos e passar todos os fios. E aí lembre-se, quando você fizer terminar esse lado, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. É só ir passando os fios aqui entre os pontos, cuidando para não costurar, né, o fio, não passar entre os cabos que compõem o fio. A gente vai passar por baixo de todo o ponto e vai de novo escondendo o máximo possível. Tem essa pontinha também para esconder. Aí agora, ó, é só esconder. Você vai ficar com a alça assim e você faz igual do outro lado. Eu espero que você tenha gostado. Aproveita para deixar o seu comentário e curtir esse vídeo. E não esqueça de seguir a Círculo nas redes sociais para outras dicas e tutoriais como esse. E sempre que fizer uma peça usando materiais da Círculo, use a hashtag SempreCírculo.